Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Eu vou apresentar o estado da arte e perspectivas futuras, de acordo com os nossos estudos em relação ao sistema CO2 carbonato no norte da Península Antártica. Eu me chamo Andréa Carvalho e eu faço parte do grupo Carbon Team, que é o grupo de biogeoquímica ou de grupo de biogeoquímica do Laboratório de Estudos dos Oceanos e Clima do Instituto de Oceanografia da FURG. O nosso interesse em estudar o sistema CO2 carbonato é devido às emissões crescentes do CO2 para a atmosfera, onde as principais fontes são as emissões da queima de combustíveis fósseis e também através do desmatamento. E de acordo com os dados do último balanço global de carbono, nós vimos que os oceanos eles desempenham um excelente papel em absorver o CO2 que está em excesso na atmosfera, contribuindo assim para mitigar os impactos desse gás, né? Então, por isso é muito importante entender os processos pelos quais os oceanos absorvem esse CO2, assim como quantificar o carbono antropogênico e entender a sua variabilidade espaço-temporal nas diferentes regiões dos oceanos, né? Isso vai fornecer dados para projeções climáticas futuras e também para fornecer diretrizes para o desenvolvimento de políticas públicas, né? Mas isso nos leva a questionar qual que é o papel do Oceano Austral em relação às trocas de CO2 na interface oceano-atmosfera. Não estou conseguindo passar. Travou a minha apresentação. Pronto. Então, nós sabemos que o Oceano Austral ele desempenha um papel fundamental nos ciclos biogeoquímicos, com implicações para o clima global, atuando através de processos de ressurgência que fornecem nutrientes para apoiar a produtividade biológica na região, e também com diversas regiões que atuam com a forte captação do CO2 atmosférico, e também o transporte e armazenamento do CO2 no interior dos oceanos, e também através de processos de ventilação oceânica que efetivamente sequestram carbono para regiões mais profundas, né? E além desses processos que ocorrem no Oceano Austral, nós temos que a região norte da Península Antártica, ela configura uma região-chave para os estudos de mudanças climáticas globais, por se tratar de uma zona de transição entre regiões subpolares e polares, e também por vários estudos destacarem, né, a sensibilidade dessa região às respostas das mudanças climáticas, né, como o aumento da temperatura do ar, o aumento da temperatura da superfície dos oceanos, né, o colapso de plataformas de gelo, isso tudo tem implicações para a biogeoquímica dessa região, né, e também para os ecossistemas marinhos, né, como já são observadas mudanças na composição das comunidades fitoplânctônicas, né, afetando todos os níveis tróficos do ecossistema antártico, né? Então, é uma região que vem apresentando respostas rápidas aos processos induzidos pelo clima, portanto, é de fundamental importância para a pesquisa biogeoquímica global. Né? Então, o GOAL ele vem reunindo esforços para ampliar a amostragem de parâmetros biogeoquímicos na região. Né? Nós temos aqui as nossas estações de amostragem desde o ano de 2008, na região onde nós medimos a pressão parcial do CO2, tanto na superfície do mar como na atmosfera, e também coletamos água para medição dos parâmetros como o pH, a alcalinidade total e o carbono inorgânico dissolvido, que são os parâmetros do sistema carbonato, que nos permitem calcular os fluxos de dióxido de carbono, tanto no oceano como na atmosfera, e estimar também o carbono antropogênico e o estado de acidificação na região. Agora, trazendo um pouco dos nossos resultados, dos nossos últimos trabalhos na região, nós vemos aqui que no verão dos anos de 2008 a 2010, foi feita uma investigação da variabilidade espacial e interanual na região, onde se observou um comportamento bastante dinâmico com relação aos fluxos de CO2, onde nos anos de 2008 e 2010 a região funcionou como sumidouro do CO2 atmosférico, e no ano de 2009 a região funcionou como uma fonte para o CO2 atmosférico. E observando apenas as regiões onde houve captação de CO2 atmosférico, observou-se uma relação com a composição da comunidade fitoplânctônica nas diferentes regiões, onde nos anos de 2008 e 2009, essa maior captação foi relacionada
aumento da composição do grupo das diatomáceas aqui na região do Mar de Ross, e no ano de 2010 foi associada a um aumento da comunidade das criptófitas, aqui principalmente na região de Bransfield. Um outro estudo no verão austral de 2015, de Kerr e colaboradores 2018, que também foi publicado no volume especial da Deep Sea Research, analisando agora um pouco mais ao sul, aqui no Estreito de Gerlache, apontou a região funcionando como uma fonte de CO2 para a atmosfera, e isso foi principalmente devido a intrusões de CDW na região, e também esteve acoplado a processos biológicos, né, com o aumento da concentração das criptófitas na região. Isso é interessante porque esse comportamento, esse cenário que foi observado durante esse estudo, ele foi diferente do que era previamente reportado, onde a região funcionava como um sumidouro do CO2 atmosférico, principalmente devido à presença de diatomáceas, né? Isso nos leva a questionar se essas mudanças hidrográficas, né, como o aumento da intrusão de CDW, fazendo com que altere a comunidade das comunidades fitoplanctônicas na região, se isso pode se intensificar esse comportamento na região, que ela passe a atuar como uma fonte de CO2 para a atmosfera. Só que para responder essa pergunta, a gente precisa de uma investigação temporal mais longa, né? E para isso, Monteiro e colaboradores 2020 desenvolveram um estudo onde eles analisaram os fluxos de CO2 dos anos de 1999 até 2017, no Estreito de Gerlache, onde eles observaram que a região flutua entre comportamentos de quase equilíbrio com a atmosfera, com fluxos líquidos de CO2 próximos a zero, e momentos onde a região apresenta uma forte captação do CO2 atmosférico. Acontece que, observando essa série temporal, eles observaram que a região ela está indo rumo a uma intensificação da captação do CO2 atmosférico, tanto em relação à magnitude dos fluxos, como em relação à periodicidade dessa captação. E observando os processos que ocorrem na região, isso foi atribuído, essa maior captação de CO2, principalmente no sul do estreito, há uma maior descarga de água meteórica, que seriam descargas de água doce de diferentes fontes, que proporcionam uma maior entrada de nutrientes, favorecendo assim a atividade biológica na região. E para investigar a variabilidade sazonal, como que a região se comporta ao longo do ano, Monteiro e colaboradores 2020, né, analisaram o comportamento que ocorre no período da primavera e do verão, onde a região se comporta como um sumidouro de CO2 para a atmosfera, devido à maior radiação solar, ao derretimento do gelo, influenciando assim a estratificação, diminuindo a camada de mistura e incentivando a atividade biológica. E no outono e inverno, onde acontece o contrário, né, a formação do gelo, a intrusão de águas ricas em CO2, assim como também os fortes ventos, fazem com que a região funcione como uma fonte de CO2 para a atmosfera. Acontece que, analisando o balanço anual entre as diferentes estações, ele observou que os meses, né, de outono e inverno, onde a região funciona como fonte, eles são quase balanceados pelos meses de forte captação de CO2 pelos oceanos, ficando o fluxo médio anual, fazendo com que a região atue como uma fraca fonte de CO2 para a atmosfera ao longo do ano. Agora, em relação ao carbono antropogênico, né, o carbono absorvido pelos oceanos, ele causa um segundo problema, que é a redução do pH e o processo de acidificação dos oceanos, né? Desde o período pré-industrial, o pH ele já reduziu em torno de 0,1 a 0,2 unidades, e as projeções para o ano de 2100 apontam que esse pH ele ainda vai reduzir em torno de 0,3 a 0,4 unidades. E o Oceano Austral, apesar de representar uma pequena porção... 5 minutos, André. Ok. Apesar de representar uma pequena porção do oceano global, ele responde por 40% a 50% da absorção total de carbono antropogênico. Então, o estudo de Kerr e colaboradores, 2018, observou aqui também na região do Estreito de Gerlache, que na região norte do estreito, o carbono antropogênico atingiu profundidades maiores que 100 metros, né? Isso com redução do pH das águas dessa região. Isso é preocupante, porque essa região ela já apresenta
valores de saturação do carbonato de cálcio na forma de ômega carbonita e ômega calcita já muito próximos de 1. Então, qualquer incremento de carbono antropogênico pode causar dissolução da aragonita na região, e isso é muito prejudicial para os organismos que possuem o carbonato de cálcio na sua composição. Só que para investigar o processo de acidificação dos oceanos é necessário uma série temporal mais longa, né? Por isso, o trabalho de Lencina Ávila e colaboradores de 2018, ele fez uma reconstrução dos parâmetros do sistema carbonato dos últimos 50 anos, onde ela observou um aumento no carbono inorgânico associado a uma redução do pH, e isso foi associado ao incremento do carbono antropogênico, principalmente em regiões mais profundas. E segundo as projeções desse estudo, elas apontam um risco de subsaturação no Estreito de Gerlach em relação ao megaragonita, ou seja, atingindo valores menores do que 1 e pH menores do que 7, em um período menor do que 70 anos. Então, fazendo um panorama do conhecimento atual e das perspectivas futuras para a região, nós temos que os nossos dados, eles cobrem a região oeste, principalmente durante o verão, em relação ao PCO2, a pressão parcial do CO2, porém nós ainda temos uma escassez de dados para outros parâmetros do sistema carbonato, como alcalinidade total e carbono inorgânico dissolvido total. Para a alcalinidade total, isso ainda é contornado, pois nós temos algumas estimativas, né, modelos que resolvem bem a alcalinidade total, utilizando parâmetros como salinidade e temperatura. Mas nós ainda temos uma necessidade de uma abordagem mais robusta em relação ao carbono inorgânico dissolvido. Então, os nossos próximos passos, né, para a região seriam melhorar essa investigação temporal, para que nós possamos avaliar melhor a influência dos processos de mistura e entender o papel do fitoplâncton nos fluxos de CO2. E em relação ao carbono antropogênico, que nós possamos estimar a taxa de absorção de carbono antropogênico, assim como seu acúmulo e exportação para o oceano global. Eu agradeço aos grupos e redes de pesquisa, ao GOAL, a Rede BRO, a Iniciativa da Quirosfera, o LAOCA, o GOA1 e a Rede Clima, e ao apoio financeiro e logístico do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a CAPES, a CNPq, a FAPERGS, a FURG, PROANTAR e a Marinha do Brasil. E eu aproveito também para fazer a divulgação do nosso site, www.carbonteam.furg.br, onde nós teremos em breve o lançamento do nosso terceiro volume da nossa revista de divulgação científica, a Carbon Team News, onde nós divulgamos o nosso trabalho, os nossos projetos, as nossas publicações, e também através do site da Rede BROA, do GOAL e das nossas redes sociais. Muito obrigada.